Talvez você leu esses versículos e nunca entendeu direito. João capítulo 3, verso de número 3, aquela conversa de Jesus com Nicodemos. São os pré-requisitos, irmãos, para que a gente entre no reino. É ser batizado nas águas, nascer da água. Encontraram aí? Capítulo 3, verso de número 3, diz assim, ó: e respondendo, Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Agora veja só, ver, pega aí a palavrinha ver, você que tiver de caneta, ver, está falando de ver o reino. Quem não nascer de novo, quando é que eu nasci de novo? Quando eu confesso Jesus como Senhor, no meu espírito, ele renasce. Então, novo nascimento no espírito. Então, é esse momento que eu nasci de novo. Então, para ver o reino, eu preciso nascer de novo. Amém ou não amém? Amém. Agora, e para entrar no reino? Verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha aí agora. Para ver o reino de Deus, qualquer nascido de novo pode ver. Mas para entrar no reino de Deus, precisa nascer da água. Vou repetir de novo para ficar gravado na sua mente, talvez você não entendeu. Para ver o reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Amém? Mas para entrar no reino de Deus, eu preciso nascer das águas. O que é nascer de novo? Ser salvo. Sim ou não? Ser salvo. Salvação no Espírito. Não se perde, não se desfaz. Uma vez o Espírito do homem ligado ao Espírito de Deus, isso nunca mais se desfaz. Mas para entrar no reino, eu tenho que nascer da água. Eu tenho que passar pelas águas. Eu tenho que me tornar um hebreu de Deus. Eu tenho que passar pelo batismo, eu tenho que nascer das águas para entrar. Então, quem rejeita o batismo, está rejeitando a entrada no reino. Só vai ver, mas não vai entrar. É forte isso, hein? Isso você não ouve por aí, irmão. Por quê? Porque eles misturam tudo a mesma coisa. Por isso que eles falam, se não batizar não é salvo. Porque Jesus disse lá, quem crê e for batizado será salvo. Mas ali está colocando a regra. Aí eu te pergunto, o ladrão que estava lá na cruz, que confessou Jesus, que Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso, ele batizou? Não, nem batizou. Entendeu? Então, como é que fica? Então, nós precisamos, irmãos, entender, o batismo é necessário, é importante e precisa, não para a salvação, para o reino. Para o reino. Para entrar no reino, eu preciso nascer da água. Amém ou não amém? Amém. Então, para reinar com Cristo, não podemos negá-lo também diante dos momentos de perseguição. 2 Timóteo, capítulo de número 12. Vamos correr um pouquinho aqui. Tem que terminar esse mês, né? 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 12, está escrito assim, ó: se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Olha só, com relação à perseguição, é comum muita gente negar a Cristo, não aguenta a dor, irmão. Não aguenta o sofrimento, não aguenta padecer. Mas aqueles que são firmes e perseveram, está dizendo aqui, ó, se sofremos, também com ele reinaremos. Só vai reinar quem sofre. Se o negarmos, ele também nos negará. Então, outro pré-requisito para nós entrarmos no reino, não ficarmos de fora, é não negar Jesus. Agora, deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Para as pessoas negar Jesus é abrir a boca, eu nego Jesus, eu desfaço a confissão de salvação, eu não creio mais, eu não quero ser salvo mais. É isso que nós aprendemos, sim ou não? Sim ou não, gente?
Mas negar Jesus, irmão, nem sempre é abrir a boca e dizer, eu não conheço ele, eu não sirvo a ele, eu não sou mais crente, eu não quero saber mais de ser crente. Negar a Jesus aqui é justamente, irmãos, não aceitar aquilo que vem da parte de Deus para nós. Ainda que seja dor, ainda que seja sofrimento. É você negar, é você dizer, eu não quero, não é para mim, eu não escolhi essa vida. Ele também vai negar, porque no momento de perseguição, no momento de tribulação, você rejeitou fazer com que o nome dele fosse glorificado na sua vida. Você não permitiu que você fosse um canal de bênção nas mãos dele. Olha o que Paulo diz, trago no meu corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Se Cristo sofreu, por que nós não vamos sofrer? Você vê Cristo rejeitando, não bate mais. Já viu alguma expressão dessa na Bíblia? Jesus, para de bater, para de chicotear. Não, Jesus não negou, irmão, passar o que ele tinha que passar. Por isso que nós não podemos negar. Se é isso que o Senhor tem para nós, Senhor, que seja feita a tua vontade. Deus mostrou para Jesus, irmão, tudo que Jesus ia passar antes dele passar. E ele orando, ele clamou dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, não tem outra forma de eu morrer, não. Eu vou morrer desse jeito que o Senhor me mostrou. Eu vou passar por isso que o Senhor está falando. O pai disse, não tem jeito, tem que ser desse jeito. Aí ele falou assim, seja feita a tua vontade. Então, quando nós negamos a Jesus, não é só quando a gente abre a boca e diz, eu não quero mais ser crente, eu não vou mais para a igreja. Não, isso é só um devaneio, isso é só um momento de fraqueza. Negar Jesus vai muito mais além, é rejeitar tudo aquilo que Deus quer para nós. Eu me lembro do pastor Adeildo Costa, contando testemunho de quando ele estava mendigando na rua, que várias vezes ele chegava no restaurante para pedir comida, e os donos do restaurante, para humilhar ele, faziam um prato com resto de comida, e teve um que escarrou e cuspiu na comida. Ele olhou para o cara e falou para ele, por que você faz isso, né, me humilhando, eu já estou necessitado. Aí ele falou, porque pobre, preto, merece isso, merece isso que você está vivendo. Ele, na frente do dono do restaurante, ele passou a mão naquela parte que o cuspe caiu, levantou o prato para o céu e deu graças a Deus. Falou, Pai, eu te dou graças por esse alimento. Se é isso que o Senhor tem para mim, eu recebo. Sentou e foi comer, com a mão ainda, que não tinha nenhum talher para comer. Sentou e foi comer. Se tornou depois aí um dos maiores pregadores aí, né, da década de 2000, mais ou menos ali, né, o pastor Adeildo Costa. Então, irmãos, entenda uma coisa, não é vida de sofrência, masoquismo, né? Não é, Senhor, manda então, mais luta, mais prova, eu quero reinar. Não, irmão, Deus sabe a porção, Deus sabe o que Ele quer de você, o que Ele exige de mim, o que Ele exige de você. Então, aquilo que vem da parte de Deus, não negue. Se é isso que Deus tem, se é esse o caminho que você tem que passar, se é por isso que você tem que passar, se é isso que você tem que enfrentar, a gente faz os questionamentos. Senhor, por que eu tive que passar por isso? Porque tantas coisas eu tive que passar na minha vida, por que minha vida teve que ser assim? Acredite, metade é cabeça dura da gente. Não adianta a gente querer colocar tudo na conta de Deus também, não. Tem muita coisa que acontece por permissão de Deus, né? Mas se no livro da vida lá, da nossa vida e das obras, que Deus for comparar, um dia eu vou dar um seminário falando só sobre os livros da Bíblia, que vai ter lá. Um vai ser o das obras. Deus vai comparar o que Ele escreveu para você, o propósito de Deus e o que você viveu. E aí, aquilo que Ele preparou para você e aquilo que você viveu vai ser confrontado. E aí você vai entender que muita coisa que você fez, que você viveu, Deus não tem nada a ver com isso, não. Amém? Mas nós não podemos negá-lo diante das tribulações. Por quê, irmão? Tribulação vem e passa. E passa. É por isso que você não pode tomar decisão em hora de desespero. Faz como o salmista, Senhor, põe um guarda na minha boca. Faz como Jó, irmão. Tem a hora que Jó, quando ele ia
falar alguma coisa, que ele viu que ia pecar, ele botou a mão na boca, pensa 2 vezes, reclama menos, murmura menos, porque quando Deus manda algo e você nega, você rejeita, você está dizendo que Deus é injusto, você está dizendo que Deus não te ama, você está dizendo que Deus não se importa com você, e não é, irmãos, é o meio pelo qual Ele nos purifica, é o meio pelo qual nós estamos sendo preparados para o reino. Eu sei que tem aquela pergunta, poxa, mas por que tinha que ser assim, não poderia ser mais fácil? Mas infelizmente Deus já provou isso para a humanidade, irmão, pôs um homem no paraíso, com tudo de bom, e um homem pecou. Então acredite, irmão, você pode ganhar na Mega Sena, virar milionário, você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor emprego, você pode ter a melhor vida que você quiser, você vai continuar pecando, você vai continuar fazendo as coisas erradas, você vai continuar faltando no culto, você vai continuar deixando de ser dizimista, você vai continuar fazendo um monte de coisa errada. Por quê? Porque é a sua natureza. Por isso que você precisa andar em espírito, para não cumprir as obras da carne. Por isso que Deus te mantém na rédea, por isso que Deus te mantém com a porção de cada dia, por isso que Deus te mantém ali, que é para você sempre depender dEle, precisar dEle, necessitar dEle. Porque se Ele soltar a corda demais, meu amigo, aí você pode ver, as igrejas mais rígidas são mais cheias de gente. O povo gosta, irmão. O povo gosta de regra. O povo gosta de cerca. O povo gosta de cabresto. Felizmente, onde as pessoas têm liberdade para servir a Deus, não quer. Por quê? Porque elas gostam disso. Elas gostam de jugo. Infelizmente, o ser humano ele é assim. Quanto mais ele é cercado, quanto mais ele é nesse sentido disciplinado, mais ele... Amém? Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo de número 10. Mateus capítulo de número 5, verso de número 10. Quem tem horas aí? Mateus capítulo 5, verso de número 10, está escrito assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Olha aí, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do que é certo, por causa da justiça, por causa que é a vontade de Deus. Porque deles é o reino dos céus. Agora, irmão, entenda uma coisa, você faz coisa errada, o povo fala mal de você, você diz que está te perseguindo, isso não é perseguição não, né, Marcelo? É bom falar isso daí, irmão, perseguição, estão falando mal de mim, o que você fez? Eu fiz isso, então não é perseguição não. Olha só, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa do que é justo, por causa de você estar pregando o evangelho, por causa de você estar fazendo o que é certo e não o que é errado. Por isso que o apóstolo Pedro diz, se padece como cristão, não se envergonhe, mas se padece como malfeitor, aí está errado. Faz coisa errada, o povo vai falar mal mesmo. Aí não adianta, eu estou sofrendo perseguição, vou processar meus advogados. Baixa a cabeça e fica quieto, filho. E espera agora, sai de evidência um pouco, deixa o povo te esquecer. Eu fico vendo esses famosinhos aí que caem no pecado, e fica todo dia lá na rede social, sorrindo, restaurante, pregando, cantando, querendo mostrar para as pessoas que está bem. E as pessoas metendo pau, pecou ainda está pregando, pecou ainda está cantando, vou processar. Aí quer se defender, se justificar. Quer um conselho? Vou dar um conselho aqui, vocês publiquem isso aí na rede social. Vou até pedir para o Renato cortar essa partezinha aí para colocar na rede social. Dá um conselho para vocês, pregador, vocês cantor, vocês pastor aí que caiu no pecado, caiu no erro, são nossos irmãos. Deus já te perdoou, você já confessou o pecado, está tudo bem diante de Deus, graças a Deus, mas deixa eu dar um conselho, não fica se justificando não. Fica se justificando não. Quanto mais você tem de se justificar, pior fica para você. Quer um conselho? Sai de cena, você não precisa ficar mostrando para ninguém que você está bem não.
Você não precisa ficar mostrando para ninguém que você ainda está por cima, que você vai dar a volta por cima. Para com essa soberba. Seja humilde. Seja humilde. Sai de cena um pouquinho, fica no seu cantinho lá, vai cuidar da sua vida espiritual, vai orar, vai buscar a Deus. Deixa o povo esquecer de você. Daqui a pouco o povo esquece, aí outro cai lá, ele vai olhar para a vida do outro lá, porque tem um povo que só vive disso. Só vive de queda, só vive de pecado, só vive de escândalo. Irmão, existe um monte de blog evangélico, de um monte de crente safado, sem vergonha, que a vida deles é criar um canal no YouTube, é criar uma rede social só para falar mal da vida dos outros, mal da vida da igreja. Eles ficam esperando quem é o próximo que caiu, quem é o próximo que adulterou, quem é o próximo que pecou. Esse bando de gente que, irmão, acredite, não vai reinar com Jesus não, irmão. Não vai reinar. A Bíblia diz que uma das coisas, irmãos, que repugna a Deus é aquele que semeia contenda entre irmãos. É aquele que fica semeando contenda. Eu nem paro para ouvir mais, irmão. Essas fofoca gospel. Irmão, existe fofoca gospel, irmão? Não existe. A Bíblia fala que mexeriqueiro, contendeiro, caluniador não vai entrar no reino, irmão. Essas fofoca gospel é desse tipo de gente sem vergonha. Então você aí, minha irmã, você aí, meu irmão, que é pregador, que é cantor, que é pastor, que cometeu um erro, que veio à tona e que o povo está falando mal de você, para de ficar se justificando, querendo mostrar que está bem, sorrindo, mostrando fotinho bonita, para o povo dizer, está bem. Não, pelo contrário, isso fica mostrando para as pessoas que o pecado vale a pena. E pecar não vale a pena não, viu? As consequências são grandes. Então, sai de cena, deixa o povo esquecer você, daqui a pouco eles arrumam outro para caluniar. Daqui a pouco eles arrumam outro. Então a perseguição verdadeira é por causa do que é certo, da justiça, e não por causa de ser vergonhice, não por causa de pecado, não por causa de erro das pessoas. Amém? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui, para a gente já ir concluindo. Então, para reinar com Cristo, temos que ser humilde. Outro pré-requisito para quem quer reinar com Cristo. Soberbo, arrogante, prepotente, não vai herdar o reino de Deus. Vamos ler Mateus capítulo 18? Mateus capítulo 18, versos de número 3 e 4. Mateus 18, verso de número 3 e 4. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Então Jesus pegou uma criança e através dessa criança comparou o requisito de humildade para que a gente possa entrar no reino de Deus. Quando fala ser como criança, não está falando de irresponsabilidade, irmão. Está falando nesse pré-requisito. Uma criança, ela tem a sua simplicidade, ela tem a sua humildade. Uma criança não tem essas preocupações de adulto que nós temos. Criança é simples, criança é humilde, fala com todo mundo, pega na mão de todo mundo, brinca com o coleguinha. Criança não tem preconceito, não tem racismo, criança não tem esse tipo de atitude, geralmente, a não ser que ela é ensinada, que ela é doutrinada. Se você fala palavrão, a criança vai falar palavrão. Se você fala mal dos outros, a criança vai falar mal dos outros. Se você xinga, a criança vai xingar também. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que os filhos, eles reproduzem mais o que a gente fala, o que a gente faz, do que com o que a gente ensina. Você ensina uma coisa, mas se você faz outra, ele vai seguir o que você faz, não o que você ensinou. É aquele ditado que o povo diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não funciona com filho, irmão. Filho vai fazer o que você faz, não o que você fala. Você pode ensinar uma coisa, mas se você fizer o contrário do que você ensina, vai orar, menino, e você não ora. Vai ler a Bíblia, menino, e você não lê. Vai adorar a Deus, menino, e você não adora. Entendeu? Então não adianta. Então você tem que ensinar, mas você tem que fazer também.
Porque se você fazer, o exemplo arrasta mais do que as palavras. Então, um dos requisitos é a humildade. Você conhece alguém que não é nada humilde? Estou falando de crente. Soberbo, arrogante, prepotente. Não reina, irmão. Não herdará o reino de Deus. Para reinarmos com Cristo, temos que ser pobre de espírito. Um dia eu falei isso e o irmão falou para mim: que pastor, eu não sou pobre de espírito não, eu sou rico de espírito. Eu falei: é porque você não entendeu o que Jesus está querendo dizer, né? Isso aí está lá em Mateus 5, verso 3, né? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, irmãos, significa dizer pessoa que é totalmente carente, necessitada e dependente de Deus. Amém? O que é uma pessoa pobre? É uma pessoa carente, sim ou não? É uma pessoa necessitada, sim ou não? É uma pessoa que depende da ajuda dos outros, sim ou não? Então, pobre de espírito é justamente aquela pessoa que, por mais que ela tenha, ela se coloca em condições de necessitado, de pessoas que precisam de Deus, necessita o tempo todo de Deus. Então, é um dos requisitos também para que nós possamos entrar no reino de Deus, é sermos pobre de espírito, carente, necessitado, sempre dependente de Deus. Nunca achamos que já sabemos o suficiente, que já conhecemos o suficiente, que já passamos por todas as experiências suficientes, que somos melhores que nossos irmãos, que não precisamos, não dependemos de Deus. Amém? Então, no reino, a nossa renúncia também gera recompensa. Tudo aquilo que você abrir mão na sua vida em prol do reino, vai haver um retorno, vai haver uma recompensa. Lucas capítulo 18. Porque a gente acha que perde alguma coisa para Deus, e para Deus a gente não perde nada, irmão. Tudo que você abrir mão por causa do reino, vai haver um retorno, vai haver uma recompensa. Capítulo 18, verso 29 de Lucas. Diz assim, ó: e ele lhe disse: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Em outras traduções diz, muito mais nesse tempo presente, e por fim a vida eterna. Ou seja, quando é que Deus recompensará 100% tudo aquilo que nós abrimos mão para o reino? No milênio, irmão. Na era milenar, no reino milenar, é onde Deus vai dar aquilo que eu falei, que Pedro questionou: nós deixamos tudo e te seguimos, vamos ganhar o que com isso? Jesus diz: 100 vezes nesta terra, e por fim a vida eterna. Então o 100%, a porcentagem completa, irmãos, é para o reino. Você não vai receber o retorno agora, mas a gente quer receber agora, né? A gente só quer agora. Não, irmão, agora Deus dá uns bônus, que é o que eu já falei, Deus dá uns bônus. Mas acredite, irmão, tudo que você fez, tudo que você abriu mão para o reino, Deus guardou no seu memorial, e vai haver um retorno, vai haver uma recompensa. Você só tem dinheiro se você guardar, sim ou não? E aí tem hora que você perde até a noção, né? Você vai guardando lá, 50, 100, 200, vai botando. Chegar no final do ano, você vai olhar lá, tem 5 mil reais, você fala: nossa, nem imaginei que tinha tudo isso. Por quê? Porque você depositou. Quando você deposita, irmão, fique tranquilo, está guardado, está reservado. Então, no reino, toda a nossa renúncia haverá recompensa. Tá? Diferente da salvação, que é pela graça, o reino tem que ser comprado com tudo aquilo que temos. Então, não é só abrir mão, é investimento para comprar e para conquistar tudo aquilo que diz respeito ao reino. Amém?
Porque eu sempre falo, a gente não tem dificuldade nenhuma em comprar um carro, comprar uma casa, comprar um celular novo, comprar um tênis, comprar uma roupa. A gente não tem dificuldade nenhuma, irmão, para investir nessas coisas. Qual é a dificuldade do crente? Investir no reino. Investir no reino. Para dar 30 conto numa pizza, a gente dá, ó, come, daqui a pouco vai embora. Mas para dar 30 reais de oferta é um sacrifício. Não, a gente vai na pior. Pega R$2, pega R$1 ali. Infelizmente é assim, porque a gente não entende que o reino de Deus também é um investimento. Como assim, pastor? Mateus capítulo 13. Para a gente já encerrar essa parte e deixar o restante para a próxima quarta. Mateus capítulo 13, verso 44. Mateus capítulo 13, verso 44. Depois vamos ler o 45 e o 46 também. Amém? Que diz assim, ó, verso de número 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo, pela alegria, pelo prazer dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha só. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Olha só, um homem encontrou um tesouro num campo. Pelo prazer de ter aquele tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha e comprou o terreno por causa do tesouro que havia naquele campo. Um negociante de pérolas achou boas pérolas, vendeu tudo que tinha para adquirir aquelas pérolas. Ou seja, não existe nada nesse mundo de maior valor do que as coisas de Deus, irmão. Não existe. Ele comprou com justiça, né? Justo, né? De forma justa. Porque ele vendeu tudo para comprar aquele terreno que estava as pérolas. Que estava a pérola. Ele não foi lá e roubou o tesouro. O tesouro estava na terra, porque assim, se um dia você cavando lá o seu quintal, você descobrir lá uma jazida lá de esmeralda, que nem aconteceu com um trabalhador na Bahia, resolveu fazer uma horta lá no quintal dele, toma enxada, cavando buraco. Daqui a pouco cavando e batendo essa pedra dura aqui, vou arrancar. Quando ele viu, a pedra era verde. Aí ele começou a puxar, e tinha uma jazida de esmeralda aí. Oxe, milionários veio, e ele não tinha muito entendimento, e comprou o terreno, comprou a casa dele, ele viu o dinheiro e falou, opa, vou comprar outra em outro lugar melhor. E o cara foi lá e comprou o terreno, porque no terreno que está a pedra, o dono da pedra é de quem é o dono do terreno. Então nós temos que vender tudo para comprar essa parte nossa no reino. Por quê? Porque no reino é onde é que nós vamos ter o que é de valor, o que é precioso. Então eu não posso abrir mão de investir no reino. O que é investir no reino, irmão? Investir também em conhecimento, em livro, em Bíblia, em buscar a Deus, em ganhar almas para Jesus, em abrir ONG, ajudar pessoas e fazer com que o reino de Deus seja expandido. Nós não podemos ter medo de investir no reino, porque há retorno, irmão. As pessoas têm dificuldade de ofertar, de dizimar, de contribuir. Eu não consigo entender, será que essas pessoas são convertidas de fato, de verdade? Graças a Deus aqui a gente tem irmão, que ganha R$10, manda o Pix de 1. Ganha R$100, manda o Pix de 10. Ganha R$50, já manda o Pix de R$5. Pastor, meu dízimo. Eu louvo a Deus por essas pessoas, sabia? Porque tem pessoas, irmão, que não, é assalariado, recebe o salário do mês. Tem dificuldade, aí acha, não, dou uma oferta lá, ajudo nisso aqui. Não, filho, a economia do reino é dízimo, oferta e primícia. É isso, irmão, a economia do reino é essa.
Do que sobrevive os governos? Dos impostos, irmão. Se não tiver os impostos, não tem como fazer. Então o sistema, funciona desse jeito. O reino de Deus é assim, irmão. Tem que ter investimento. Tem que ter investimento. O ministério de Jesus precisou de dinheiro, porque o que ele recebeu quando nasceu era muita coisa, mas não foi suficiente. Ainda teve que pessoas ajudar. A Bíblia diz que as mulheres nobres, ricas daquela época, vendiam as suas coisas para ajudar no ministério de Jesus. Por quê? Ninguém fala isso na igreja, né? Mas Jesus tirou 12 famílias do trabalho, irmão, para sustentar. Porque os apóstolos deixaram de trabalhar para seguir Jesus e fazer a obra. E Jesus sustentava eles e a família deles, irmão. O ministério de Jesus tinha tesoureiro. Ladrão, mas era tesoureiro. Ou seja, tinha que ter dinheiro. Aí eu pergunto, se quem tem pouco dinheiro precisa de tesoureiro? Só quem tem bastante dinheiro, né? Que vai contratar um escritório de contabilidade para poder cuidar das suas finanças. Um contador. Então, para isso precisa ter tesoureiro. Jesus tinha até tesoureiro, irmão, porque o dinheiro que entrava era muito. Entrava muita coisa, irmão. Entrava tanto que os discípulos nem percebiam que Judas roubava. Só Jesus que sabia. Porque se entra pouco dinheiro, você pega 10 contos, a gente sente falta, né? Pô, já não tem, você sumiu 10. Aí muito dinheiro, vai pegando de pouquinho em pouquinho, não sente nem falta. Então, as pessoas têm dificuldade, irmão, de investir no reino. Irmão, não tem, irmão, não tenha. Eu louvo a Deus, irmão. Por que Deus não deixa faltar nada para a gente lá em casa? Porque a gente não tem problema com investir no reino. Não tem problema. Se tiver que gastar dinheiro do nosso bolso, gasta dinheiro. Porque tudo é dele, irmão. Tudo é dele, tudo é para a glória dele, para que o nome dele ele venha a ser glorificado. E tudo que nós estamos vendo aqui, tudo isso é investimento, irmão. É investindo no pastor, investindo no irmão. O irmão vai mexer aí com o som, né? Vou investir, fazer um curso, né, de sonoplastia. Tem um irmão na igreja agora que vai trabalhar, mexer com isso ali para a igreja, para a obra de Deus. Vamos investir, vamos trabalhar para que possa aprimorar. Tudo é investimento no reino de Deus. Amém? Então, a diferença da salvação, que é pela graça, o reino de Deus tem que ser comprado com tudo que a gente tem. Salvação não se compra. Salvação nós recebemos de graça. Mas o reino de Deus tem que ser comprado. Amém, meus irmãos? Então, nós aprendemos esses pré-requisitos. Nós aprendemos esses pré-requisitos tão importantes para que a gente possa saber, irmãos, que tudo isso que nós estamos fazendo é para a entrada no reino. Porque acredite, quando você chegar lá no céu, se você for, é claro, né? Que quando você chega, as pessoas dizem céu. Primeiro, quem for raptado vai para o trono de Deus, vai para o céu. Estou falando de arrebatamento. Arrebatamento será no final da grande tribulação. Você vai para as nuvens só. Mas o céu de Deus, morada de Deus, só vai quem for raptado no primeiro rapto. Então, quem for para lá, nunca vai chegar lá, irmão, e vai ter o sentimento: eu venci, bater no peito, eu consegui, eu venci. Não é isso que os crentes falam na igreja? Eu consegui, eu venci. Porque a salvação não é mérito meu, mérito seu. Agora, no reino, meu filho, quando nós descer para reinar, que Deus falar, você vai tomar conta daquela vila, você vai tomar conta daquele bairro, você vai tomar conta daquela cidade. Nós vamos aprender quarta-feira que vem sobre isso. Você vai tomar conta dessa rua, você vai tomar conta disso, que você se colocar ali, eu sou o governante aqui, eu que comando aqui, aí você vai dizer, eu conquistei. Vai tomar posição, vai ficar feliz. Isso, vai tomar posição, essa é a palavra correta. Posição. Mas precisa estar na posição agora. Se não estiver na posição agora, não adianta nada. Então, é o que a gente faz agora que vai determinar quem vamos ser na era vindoura. Não com relação à salvação, mas com relação à prática do reino. Amém?